Boa noite a todos. Dia 2 de junho, né, de 2020. Então, aula de tecnologia da construção civil. Estamos vendo a estruturas, né? Execução, problemas de estrutura, né? Vimos alguma coisa de pré-dimensionamento de estrutura. E aí vimos a aula passada, né? Começamos a ver essas questões né, do que define, né? As questões de classe de agressividade do concreto. E vamos lá. Então, de acordo com a classe de agressividade a qual o concreto estará exposto, né? Vocês lembram aquela tabelinha, né? Aquela tabelinha, né? Aquela tabela que tem na norma ABNT 6118, MNBR 6118, que você vai determinar, né, a relação água-cimento máximo que você põe no teu concreto, a resistência à compressão mínima, tá? E o comprimento mínimo da armadura, que a gente tem visto muito lá em concreto armado 1. Né? O comprimento mínimo, que é aquele comprimento que você tem que respeitar, né? Para proteger a armadura de agressividades do meio ambiente. Né? Então, em termos físicos, né, aqui a agressão físico-química, né, mas mais física, é a erosão e abrasão, que nós já vimos, né? Desgaste superficial por atrito repetitivo, né, entre materiais, principalmente pela passagem de pessoas, animais ou veículos sobre uma laje de concreto, por exemplo. Daí tem a questão de congelamento de água, né? Também atrapalha, né? A gente fala, mas não tem, pessoal, tem galpões refrigerados, né? Tem galpão refrigerado que tem a parte resfriada e a parte congelada. É lógico que tem alguns que têm proteção, né? Mas eventualmente pode ter um tipo de contaminação térmica, né? E daí nós vimos aquela questão da erosão por cavitação, né? Que é você tem o teu pavimento de concreto, né? Aí a água escoa numa velocidade uma velocidade grande, né? E quando ela escoa, diminui-se a pressão do ambiente. E quando diminui essa pressão, a água se evapora numa temperatura muito abaixo daqueles tradicionais 100 graus, né? Então ela forma bolhas de vapor aqui, e conforme a velocidade cai, ela volta rapidamente líquido e dá uma pedrada, tipo, é o termo que eu uso, porque dá uma espécie de uma pedrada no pavimento de concreto, né? E vai arrancando pedaços, né? Principalmente em rodovias, né? Ou superfícies inclinadas de concreto. Aí você vê lá, tá tudo esburacado assim, né? Tudo aberto assim, ó, né? Fica desse jeito, mais ou menos lá. Com a remoção de material mesmo. Então, essa é a parte física, né, do concreto. E daí, por agressões químicas, nós temos, ó, solubilização em águas ácidas, ação de águas sulfatadas e reatividade dos agregados com álcalis terrosos, né? Que aí depende do agregado, da brita, da areia, né?
Por isso tem que tomar cuidado da onde a origem, a procedência, o banco de areia, né? Da onde veio a areia da sua obra. Daí entramos na parte de solubilização por águas ácidas, né? É comum em águas subterrâneas e comprometem, né? Eles, né, deixa eu falar aqui primeiro, eles transformam o cálcio existente no concreto em sais de cálcio do ácido agressor, né? Desse ácido agressor que despassiva a armadura. Despassivar é tirar o pH básico ali do concreto, fica mais ou menos um neutro, mas mesmo assim tem um ataque na armadura. Isso acontece em águas, em fundações, geralmente, né? Agressões a subsolo contaminado, águas contaminadas, né? Lençol freático contaminado, próximo à indústria, né? Outro fator que, né, que nós vimos é a questão de porosidade do concreto, né? A porosidade do concreto, né, e a elevada quantidade de sulfatos encontrados em solos são responsáveis pelos ataques dos sulfatos, né? Tais ataques ocorrem, né, quando o concreto está em contato com a água do mar e lençóis freáticos contaminados. As presenças de sulfato de sódio, né, que são esses sulfatos aqui, ó. Sulfato de sódio, de cálcio, magnésio, ocasionam a redução da resistência do concreto devido ao aumento de volume da água, que ao se expandir, né, ele faz, né, ele tem a expansão, provoca a fissuração do concreto, desestabilizando os cristais CSH. Então vamos aqui para o entendimento maior. Ó. As principais reações de agressão ácida, estão relacionadas à carbonatação do concreto, ou seja, né, ocorre a reação química do dióxido de carbono, né, o CO2. Então, o dióxido de carbono, ele reage com hidróxido de cálcio, o hidróxido de cálcio, que tem no cimento, no concreto, né, e produz o carbonato de cálcio, que é o CaCO3. E esse CaCO3, o carbonato de cálcio, né, sempre lembrando que vem do dióxido de carbono, né, que reage com hidróxido de cálcio. Esse carbonato de cálcio, o que ele faz? Ele diminui o pH de concreto, acarretando a despassivação da armadura, né? O que é ele reduz o pH, que era o pH básico, que ajuda, né, a não deixar o ácido contaminar, a contaminação, e despassiva a armadura, deixa ali, a armadura perde aquela proteção básica dela, né? A básica é o básico, do pH básico, né? O alto pH, né? Não é básico de ser básico, né? Então vamos lá. Então, o composto químico que desencadeia o fenômeno da carbonatação, vocês lembram que é o CO2, né? Que desencadeia. É bem conhecido e facilmente encontrado nos centros urbanos. Aonde a gente acha, engenheiro? Túneis e viadutos.
né? Que é um produto da combustão do álcool e da gasolina. Nesses ambientes, o concreto está exposto a alta concentração de gás carbônico. Este dióxido de carbono penetra nos poros do concreto, dilui-se na umidade presente na estrutura e forma um composto chamado ácido carbônico. Então, ele faz o ácido carbônico. Vamos ver o que esse ácido carbônico faz. Esse ácido, ó, reage com alguns componentes da pasta de cimento, né, hidratada, lógico, com água, e resulta em água e aquele carbonato de cálcio. Né? Tá vendo? Então ele produz, né, ele reage, o ácido reage e produz esse carbonato de cálcio, que faz o quê, ó? Voltando aqui, ó. O carbonato de cálcio que ele produziu, ó, reduz o pH do concreto e despassiva, faz a despassivação da nossa armadura, da nossa obra. Né? Então, entendeu a origem, né? Você vê que a origem é o carbonato, o dióxido de carbono, né? Só que daí ele produz, ele reage, né? Ele reage com a água e forma um composto ácido carbônico. Daí ele vira o ácido carbônico. Esse ácido carbônico reage com a pasta de cimento e produz aquele carbonato, né, de cálcio. E esse daqui, ó, que despassiva a armadura. Tá? Então a origem é esse, mas não é ele que ataca. É isso que eu quero falar. Não é diretamente ele. Ele produz um ácido que ataca com outras coisas, outros compostos da pasta, e esse composto da pasta, né, esse produto dessa reação despassiva deixa a armadura neutra, né? Deixa ela, né? Se tiver alguma coisa que atrapalhe ela, vai acontecer. Então vamos lá. Aí, o carbonato, isso que é importante também, não é o carbonato de cálcio, não é ele que deteriora o concreto. Né? Porém, né, durante a sua formação, ele consome os álcalis da pasta, né, o hidróxido de cálcio, né, o CSH, né, o cálcio, enxofre, o C aqui é cálcio, né? É uma abreviação que eles fazem lá. E reduz o pH do concreto ali na região da armadura, né? Estava protegido por ter um pH básico alto, né? Reduz esse pH, daí se entrar, ó, vamos lá. Esse concreto possui normalmente o pH entre 12,6 e 13,5. Ao se carbonatar, né, esses números vão para 8,5, certo? O pH, né? Essa carbonatação inicia-se na superfície da estrutura, né, e forma uma frente de carbonatação, que é composta por duas zonas com pH distintos, uma básica e a outra neutra, né? Falamos já isso. Essa frente, né, de carbonatação avança em direção ao interior do concreto e daí ele vai avançando. E quando alcança a armadura, ocorre a despassivação do aço e esse se torna vulnerável. Né? E daí o que acontece? Então, a nossa armadura não tá mais, tem mais aquela proteção básica, ela está vulnerável. Né? Daí, após a despassivação, o processo de corrosão será iniciado se
ao mesmo tempo houver umidade, diferença de potencial, né? Diferença de potencial, diferença de aeração ou tensões entre dois pontos da barras ou do concreto, né? Você tem uma diferença de potencial, pode ser até uma diferença de potencial elétrico também, né? Ou de aeração, né? De pressão, de movimentação de ar. Então, ou agentes agressivos, por exemplo, o CO2, o fuligem. E, pessoal, tem que ter oxigênio. Porque vocês lembram, se vocês fizeram química comigo ou não, que por que oxida? Porque o oxigênio está ali perto, o metal dá um elétron para ele. A partir do momento que o metal der um elétron para o oxigênio, começa a oxidação. É o simples fato, né, de ele se dar, você quer o elétron, né, fazendo uma paródia, lógico. O elétron chega, você tem um oxigênio para me estabilizar? O metal vai lá dar, ferrou. Começou a oxidação. Então, a oxidação sempre tem que existir oxigênio, né? Sempre tem que existir oxigênio. Então, não adianta despassivar nada. Se não entrou oxigênio, não vai ocorrer a corrosão, né? Então, os danos causados por isso daí, ó, são vários. Fissuração do concreto, destacamento do comprimento do aço, né? Vocês já viram umas fotos aí. Redução da seção da armadura e perda da aderência da armadura com o concreto, né? Porque poucos falam isso, pessoal, né? Que, na verdade, a combinação perfeita do concreto e do aço, a gente nunca pode esquecer também da aderência perfeita entre eles, né? O concreto e a armadura funcionam porque a aderência entre eles é perfeita, né? É impressionante, eles deformam igual, lógico, dentro de certos limites, né? Na compressão, eles se comprimem da mesma forma, pequeníssimas, reduzidas, né? Nas trações também eles se comportam igual, né? Então, nós não podemos esquecer, não adianta a gente só falar, o concreto, porque um trabalha a tração, outro a compressão, não, porque eles têm entre eles uma ótima aderência, né? Porque se não tivesse, não funcionaria, né? Então, quando a gente fala redução, realmente é redução da área, né? Já talvez, né, você tem aqui, ó, a corrosão começa a pegar aqui e você começa a... Ixi, a corrosão, daí você tem que analisar lá, né? Ai, Cristo. Tem lá, ó, opa, meu Deus. E você reduz, tem uma redução da área, que daí você tem que avaliar, né? Você, como engenheiro lá, de recuperação estrutural, né? Tem empresa que só faz recuperação estrutural. Então, eles avaliam se saiu mais de 10%, se der, tem uma porcentagem de redução, né? Se não for significativa, não precisa fazer nada, né? Só remove toda a corrosão. Agora, se for significativo, você precisa substituir a barra. Interrompe e faz uma outra conexão aqui, né? Vamos dizer, faz uma outra emenda aqui, substituindo essa barra que, de repente, teve uma corrosão acima do aceitável, né? Tem um valor aceitável, 5%, né? Em torno de 5 a 10%. Então, são os problemas aí. Por quê? Concreto com porosidade, concreto em que usou muito maior a relação água-cimento, concreto que não se respeitou, concreto armado que não se respeitou o recobrimento da armadura,
segundo aquela tabela da NBR 6118. Concreto, em que na hora do cálculo não se avaliou o carregamento e a carga é acima e começa a surgir fissuras na tração das vigas, né? E ali é uma brecha para contaminação entrar. Aqui uma pequena foto de carbonatação no concreto, né? Pequena lembrança nossa aí. Aí vamos falar, né, da lixiviação. Ali nós vimos, pessoal, a carbonatação, tá? Ali é carbonatação. Agora a lixiviação, né? A lixiviação é responsável por dissolver e carrear os compostos hidratados da pasta de cimento por ação das águas, né, puras, carbônicas, agressivas, ácidas ou outras, né? Então, o que acontece, né? Ela pega, carrega, leva, entra, a estrutura tem aberturas, né, e ela leva embora. Aqui, muitas vezes confunde isso com carbonatação. Isso não é carbonatação. Isso é a lixiviação, né? O hidróxido de cálcio, quando em contato com a água, pode ser dissolvida e carreada para fora da superfície de concreto, né? Então, a remoção desse hidróxido de cálcio, né, recebe o nome de lixiviação. E carrega. A água entra lá, né, por fissura, por porosidade, né, e leva embora o produto lá de dentro, né? Não tem ataque químico, não tem nada. Tem, lógico, tem um, né? Mas não é que nem a carbonatação que tem, né? É apenas um carregamento, né? Um carregamento daquilo que está lá dentro para fora. Para prevenir a sua ocorrência, recomenda-se restringir a fissuração de forma a minimizar a infiltração de água e proteger as superfícies expostas com produtos específicos, né? Tá? Então, o principal é restringir uma eventual fissuração nela, né? Na estrutura. Agora vamos, né, carbonatação, lixiviação. Agora chegamos nos ataques por sulfatos, né? Diferentemente das agressões químicas, o ataque por sulfatos age apenas sobre o aluminato tricálcico, que é o C3A, né? É uma abreviação. C aqui é o cálcio, né? Eu já falei que eles abreviam o aluminato tricálcico por C3A. E não sobre todos os componentes do cimento. Ele ataca, né? Sulfato ataca só ele, né? Aqui, eu fiz aqui, ó, o ambiente exterior, né, com sulfatos, ó, SO4, né? Ânion, né, mais a presença do carbonato de cálcio, né? Hidróxido de cálcio, né? OH hidróxido. Tá? Vem aqui, ó, o aluminato tricálcio, né? Tem isso daqui provoca a criação dessa etringite, né? E essa etringite faz o que, pessoal? Ela aumenta de volume, ela expande, né? Ela sofre um processo de expansão, enfraquecimento, né, de toda a massa ali de concreto. E é o que a gente vê aqui, ó, nessa expansão, né? A gente, né, é uma reação expansiva quando ela reage, ó, e daí começa a cair partes, né? Como nós podemos observar aqui, ó, opa, começa, né, a cair pedaços da sua estrutura, da sua nunca vai cair nada. Começa a cair parte da estrutura de quem fez errado, né? Que é uma reação
né? E sempre cai também em concurso, eu vou falando, né? Eles falam dessa etringite também, né? Eles falam muito dessa ataque por sulfato, dessa etringite aí, que é um produto que é resultado, né? Dessa reação química que causa uma reação expansiva, né? Que é o ataque por sulfato. Ó. Sulfato é aqui, ó. Enxofre e oxigênio, né? Sulfato. Mas sempre lembrando, essas coisas só acontecem, pessoal, quando não faz as coisas direito, viu? Quer dizer que não vai poder fazer uma obra em Cubatão porque está do lado de uma empresa de fertilizante? Não. Se você seguir, reduzir porosidade, se você seguir o recobrimento, dimensionar o carregamento correto, fazer a relação água-cimento dentro daquilo que é especificado, não tem problema nenhum. Senão, não daria, né? O mundo pararia de medo. Tem que fazer a coisa no certo, né? E aí vem a reação álcali terroso agregado, né? Consiste em reações químicas dos álcalis do cimento, ó, com contaminações dos agregados, né? Que são geralmente os mineraloides, né? Não são minerais, são os minerais meio, vamos falar assim mesmo, engenheiro fajuto, entendeu? Então a gente chama até de mineraloides, né? Então, os álcalis do cimento reagem com ele, ó, né? Reage com ele e produz essa situação de trincas aqui, ó, bem horrorosa aqui, né? E acarreta, né? É uma reação física também expansiva, ó, que acarreta a fissuração do concreto. Então, é um problema da brita, da areia, né? Os agregados que tem nele, né? Os agregados reativos, ó. Então, uma parte do álcali, a água, né? Álcali vem do cimento, né? Álcalis do cimento, do agregado que está contaminado com mineraloides, né? E essa reação com a água junta tudo dessa uma reação expansiva, né? Que faz a fissuração total aqui. Então, o cuidado aqui, pessoal, é sempre saber a origem do teu agregado, né? Sempre saber a origem do agregado. Aqui tem, ó, corrosão das armaduras dentro do concreto. Então, né, como é que se dá essa corrosão, né? Vamos falar como é que ela ocorre? Então, as armaduras, pessoal, dentro do concreto armado, estão protegidas contra a corrosão pelo fenômeno, como eu já falei, de passivação do aço decorrente do elevado pH do concreto, que é maior que 12. Gosto de química, né? Gosto de química. Em ambientes, ó, com elevadas alcalinidades, na superfície das barras, do aço é formada uma camada impermeável de óxido de ferro, né? Que é a chamada película passivadora. Então, esse óxido de ferro que protege o ferro, né? Por quê? Porque ele impede a dissolução dos íons de ferro. O que é a dissolução do íon de ferro? Aqui que é o íon? É o elétron. Que eu falei que ele vai lá e entrega um elétron para o oxigênio. Então, ele impede a dissolução, né, dos íons de ferro. Ele vai impedir aquela entrega do ferro. O ferro, a gente sabe, tem os elétrons, aquela nuvem, aquela camada, aquela nuvem eletrônica, né? Então, ele, sem querer, ele empresta lá para o oxigênio que vai começar.
Então, essa película impede a dissolução e impossibilita, né, dificulta a corrosão da armadura. Estamos vendo aqui, ó. Aqui é a camada de comprimento que nós colocamos no nosso projeto lá, ó. E aqui você tem a película passivadora em volta aqui, ó, protegendo, né, o óxido de ferro, faz aquela proteção. O alumínio também, né? O alumínio também ele forma um óxido que protege também, né, a corrosão. Por isso que é difícil o alumínio, né? Porque ele produz aquele óxido, né, de alumínio que protege a corrosão. Aí a pessoa vai lá limpa porque acha que o negócio está ruim, né? Só que aquele óxido que fica no alumínio é o que está protegendo. Vamos lá. Então, aqui, ó, nessa região, né, a armadura está com pH maior que 12, então ela está protegida, né? Ela está passivada, né? Então, a corrosão da armadura, né, só é possível se a película passivadora for destruída, o que pode acontecer por 3 causas principais: redução do pH para um valor abaixo de 9, por vários efeitos, mas principalmente pelo efeito daquela da carbonatação. Né? Presença de íons cloreto, né, ou de poluição atmosférica. Da lixiviação do concreto na presença de fluxo de água que percolam através da sua massa. Né? E aqui tem uma observação minha que é, para que ocorra a corrosão da armadura, é necessário que haja umidade e oxigênio junto a elas, né? Caso a película passivadora esteja rompida, né? Então, pode às vezes estar até rompida, mas se não tiver oxigênio, umidade e oxigênio, não vai acontecer a corrosão, né? E isso aqui acontece, que jeito, pessoal? Por aqueles problemas de porosidade, excesso de fissuramento, cargas muito acima de dimensionamento da tua estrutura, alta relação água-cimento, né? Tudo isso, o que é? São aberturas na superfície da tua estrutura que vai levar à ocorrência dessa despassivação da armadura. Despassivou, daí, se entrar oxigênio e água, deu problema. Não, isso, né, isso é uma advertência. Ah, mas como é que eu vou resolver então? Né? Você vai resolver, porque até a maioria das estruturas não acontece isso, né? Se você fizer a relação água-cimento direito, se você dimensionar sua estrutura direito, se você não tiver porosidade, né? Fizer um processo de concretagem adequado, né? Fizer todo aquele processo, né, de concretagem, né? Com a vibração adequada, com os espaçamentos da armadura adequado, ela bem posicionado dentro da forma, né? Então, tudo isso vai ser muito reduzido se você seguir o procedimento correto no processo de usinagem, fabricação do concreto, da armadura e do lançamento do concreto, né? Se você seguir tudo, não vai ter problema. E no projeto, se você seguir o recobrimento da armadura para proteger, né? De acordo com o seu ambiente.
Aqui está, ó, o CO2 entrando, né? O CO2 aqui, ó, poros cheios de água, né? Difusão do CO2 através do ar, ocorre aquela reação química de despassivação da armadura, pH menor que 9, né? pH menor que 9. Quando o pH atinge o patamar de 9, ocorre a dissolução da película passivadora. Então, a armadura passará a estar susceptível à corrosão, né? A partir do momento que entra água e oxigênio em contato com ela, né? Aqui uma observação. Se o concreto estiver totalmente saturado, não haverá corrosão na armadura. O que ele está querendo dizer? Se ele tiver imerso, né? Por isso que a estrutura, quando está dentro d'água, imerso, e ele não apresenta nenhum tipo de problema, né? Não tem oxigênio. Não tem oxigênio. Então, não tem como acontecer a oxidação da armadura. Para que haja corrosão, sempre lembrando, é necessário a presença simultânea de água e oxigênio. Então, ó, observamos que é importante respeitar o comprimento da armadura, a relação água-cimento, a classe de resistência do concreto adequado, né? Né? A partir do conhecimento da classe de agressividade ambiental, que é dado na NBR 6118, né? Que é a norma de concreto armado. Tá? Então, é sempre importante isso daí, né? Tomando cuidados previstos em norma, evita-se os problemas nas estruturas de concreto armado, né? Aquilo só acontece, aqueles problemas, se a gente, eventualmente. Além disso, você já parou para pensar que pontos deverão ser conferidos em projetos quando há obras em ambientes agressivos? Hein? É tudo que eu falei. Recobrimento, porosidade, se está usando né, as tensões, a tensão, a classe de concreto, né, classe de resistência do concreto adequado. É tudo isso daí, pessoal. É sempre isso daí. Relação água-cimento, né? Ó, será necessário o controle do cobrimento da armadura e da relação água-cimento do concreto? Sim. Né? Ele já até respondeu aqui para nós. Porque a relação água-cimento do concreto, ela permite uma porosidade maior. Então, tem que fazer aquilo que está especificado para aquele traço, né? Definir um traço de concreto é aquele que você tem que usar. Não pode colocar mais água. Então, as estruturas devem possuir uma durabilidade tal que se garanta a sua conservação frente às condições ambientais durante a vida útil, né? Acabou. Ah, não, não. Vamos lá. Agora vamos blá, 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 né? Bons estudos. É, é. Então, só... Né, Ô, professor, oi, eu fala. estava pensando aqui,
Se a gente fosse fazer a concretagem de uma armadura, que o senhor falou que ela tem a proteção dela e tudo mais, a gente pode passar algum produto nela antes de concretar ou não teria aderência no concreto? Não, não pode passar nada, não. É no cru mesmo? No cru mesmo. No cru mesmo, é lógico, não vai pôr sujo de argila, matéria orgânica, né? Isso tem que estar limpo. Você pode pegar uma escova de aço e dar uma limpada nela, né? Pega um escovão de aço e dá uma passada na armadura. Aí Mas sim. algum produto para evitar a corrosão não é aconselhável, né? Não. Aí, então, no caso, para proteger a armadura mesmo, só que nem o senhor falou, no traço do concreto e no cobrimento. Traço do concreto, no recobrimento, né? Num projeto adequado para não ter uma fissuração excessiva na hora que você carrega. Colocou, né? Projetou para um determinado carregamento, vai lá, é o dobro do que está projetado, não vai entrar em colapso, mas ela vai fissurar, né? E apareceu fissura, é porta de entrada, né? Para qualquer tipo de despassivação da armadura aí, né? Tá? Então, são cuidados que tem que tomar, não pode brincar, né? A estrutura ela é feita para durar 50 anos. Não adianta falar durar 20. Não durou 20, não durou menos da metade, né? Durou menos da metade. E você vê muita estrutura assim que as pessoas fazem familiar, não vai durar nada. Daqui a pouco está tudo trincado. Vai estar tudo cheio de fissura, né? Se não tomar cuidado. Umidade na parede. Oi? Ou com umidade também. Né? Não, tem uma série, tem que ter, não. Por isso que tem uma engenharia, né? Porque aonde a gente vai morar, na nossa moradia, você procura ter, você evita umidade, você procura ter um conforto térmico, né? Você procura evitar, você não vai ficar num ambiente cheio de rachadura na parede, no teto, né? Então você quer fazer uma obra seguindo os padrões, né? Os padrões de controle de qualidade bons, né? Bons, né? Mas o que a gente vê realmente, a pessoa faz lá, não, fiz minha vidinha em casa lá, forminha, papapá, papá. Não. A durabilidade de 50 anos, né? Porque você acha que esse pessoal respeita o recobrimento da armadura? Brasileiro nunca pensa no longo prazo. Não Esse é o respeita. mal. Aí você vai fazer projeto, você acha que é caro e tudo mais, mas não pensa no longo prazo. Não, tem que pensar no longo prazo, né? Tem que pensar no longo prazo. O que é isso aqui? Aqui, ó. Trataremos de alguns sistemas construtivos empregados para vencer vãos na engenharia. Daremos destaque ao concreto armado, já que se trata do mais largamente empregado na construção civil brasileira, principalmente em edifícios, né? Aqui, né, ele vai falar sobre, né, o concreto é uma mistura de aglomerante, né, usualmente cimento com água e agregados, normalmente areia e brita, além das adições e aditivos que podem ser incorporados. As adições minerais, né, que você põe além, têm a finalidade de melhorar as propriedades do produto final, reduzindo a porosidade do concreto. Professor, o slide não está mudando, tá? Pelo menos Não? para mim. Felipe, está mudando, Felipe? Tá travado. Não mudou não, professor. Hã? Tá travado. Não mudou não, para mim também não. Parou no escolhe-se um modelo construtivo em função, tal. Isso mesmo. É isso mesmo. Meu Tô também. parado nesse daí. Agora já está mostrando o seu desktop.
Hã? Não, Agora já está mostrando o seu desktop. a tela, né? Isso. Então tá vendo o que é escrito aí, Felipe? As adições minerais têm a finalidade Já pode ler. Lê de aí para mim. melhorar as propriedades do produto final, reduzindo a porosidade do concreto. Né? Então, aquela questão de porosidade, pessoal. Né? E aqui, ó, lembrando aqui, ó, adições minerais, hein? Os caras têm mania de perguntar isso na prova, tá? Um mineral, né, reduz a porosidade, né? Vai. Quem vai ler? Lígia. Passa aí o slide. Passei. Pra mim ainda tá na mesma coisa. Mudou, É. tá? O mesmo. Mudou? Não. Não mudou? Não. Pra mim, não. Tá. Não. Agora tá passando, professor. Então, mas eu tô mexendo aqui, espera aí. Ixi. Me perdi aqui. Ah, então só. Bom, vamos lá, né? É que ele não tá vendo na animação, ele não tá mudando aí para vocês na animação. Estou tirando a animação, mas não sei, são 200 slides. Ó, são 105 slides, nós estamos no 60. Vamos ver aqui no que deu. É só se eu passar assim, mas baixaria assim, né? Não, mas se quiser passar desse jeito aí dá para ver, professor. Dá? Então vamos lá. Tranquilo. Aqui nas adições químicas, dá para ver? Sim. Vai, Sim. Lígia. Vai. Trataremos de alguns sistemas construtivos Não, empregados. não. Tá isso aí para você? Agora mudou. Ah, tá. Fala. Os aditivos químicos são substâncias misturadas ao concreto fresco, como os plastificantes, para melhorar a trabalhabilidade e aumentar a fluidez do concreto fresco, acelerar ou retardar a pega. Pessoal, agora é uma dica, viu? Isso sempre cai na prova que vem, porque a prova de vocês vem de Valinhos, né? Isso sempre cai. Para que serve o aditivo mineral? Para que serve o aditivo químico? Tá? Então, o químico, ó, melhorar a trabalhabilidade e aumentar a fluidez do concreto fresco, acelerar ou retardar a pega do concreto. E o mineral, ó, melhorar a propriedade do produto final, de que forma? Reduzindo a porosidade do concreto. Tá? Vai, quem é a Lígia? Vai. Peraí, deixa eu mudar aí, professor. Não mudou? Agora mudou. Ah. Qual que é o nome desse cara aí? Ambrosevix. Ambrosevix. Então tá, não vou repetir não. É segundo ele, o concreto convencional, que é o mais utilizado, não é bombeável e atinge resistências na ordem de 50 MPa, megapascal. Ai, mas pode ler, Lígia. Estou sem voz. Mudou aí, Peraí, Lígia? tá aqui. Agora foi.
Há também o de alto desempenho, confeccionado com adições que melhoram suas propriedades e elevam sua resistência. A versão bombeável é empregada quando se deseja alcançar elevadas alturas na concretagem. Seu lançamento é realizado por meio de uma bomba, na qual parte uma mangueira que leva o material até o local de aplicação. Isso vocês estão vendo e estão lembrando, né? Esses fatos que nós estamos lendo, né? Que é aquele bombeável, que sobe uma mangueira até lá em cima, né? Certo? Vai. Para passar pela mangueira, é necessário que o concreto esteja mais fluido, porém seus componentes não podem se desagregar. Essa condição é alcançada por meio dos aditivos químicos superplastificantes. Né? Porque não adianta também se bombear e ele descer tudo espalhado, né? Brita, cimento de um lado com areia, né? Não adianta, ele tem que descer agregado, né? O concreto autoadensável também é dosado com a incorporação de um aditivo químico que o torna mais fluido para ser empregado em peças com elevada quantidade de armação ou concretagem de peças delgadas. O autoadensável, pessoal, isso aqui vai tudo cair na prova, certeza, viu? O autoadensável, aquele que você lança, ele se acomoda, né? Ele é mais fluídico, né? Então, quando tem muita armação e peças delgadas, você usa ele. Desculpa. Não mudou? Ainda não. Agora foi. Diversos fatores impactam a qualidade do concreto e, consequentemente, sua resistência e durabilidade. Durante sua dosagem, os materiais devem apresentar qualidade satisfatória, portanto, deve-se ficar atento à validade do cimento, à granulometria dos agregados e presença de impurezas, e a água deve ser limpa e livre de agentes agressivos. Tá entendendo, né, pessoal? Agregado, né, livre de impurezas, isso é importante. A areia não pode ter pedaço de folha orgânica, argila, não pode, a areia você tem que pegar assim, ela tem que fazer aquele barulho característico, tá? É muito sério isso, viu? Depois de garantidas essas condições, o proporcionamento das quantidades deve ser correto, pois a falta ou excesso de um determinado componente afeta a qualidade do produto final. Aqui, quando ele fala proporcionamento, é o quê? É o traço, né? Garantidas as condições de qualidade da areia, do cimento, né? O traço deve ser correto, né? Ter um a mais, um a menos, dá problema. Pessoal, nós já estamos estudando para a prova, viu? Isso daqui é coisa que certeza que vai cair. Por exemplo, a relação entre água e cimento, é fator AC que fala, professor? Fator AC. Precisa ser rigorosamente avaliada e garantida, pois a falta de água dificulta a mistura e pode impedir a completa reação do cimento. Por outro lado, o excesso de água acumula-se na pasta, gera espaços vazios, poros e enfraquece a matriz. A água em excesso, como a água não foi aproveitada na reação de cura, ela está lá dentro. Daí, bate o sol, ela seca, onde ela estava fica o quê? Poros, né? Ficam os poros. Então, a água ela não é consumida no processo de cura, ela fica junto lá dentro do concreto.
Daí, o aumento de temperatura, a tendência da água é virar vapor, né? Cria onde ela estava, vira pequenos poros no concreto, que vai permitir a entrada de contaminantes e enfraquece a matriz do concreto como um todo. O lançamento do concreto deve ser adequado, de maneira que seus componentes não se desagreguem. Aquilo que nós falamos, você joga um negócio de uma altura, né? E o negócio vem embolando tudo, né? Perdeu né? Aquela mistura adequada, né? Após lançado, o próximo passo é a hidratação da peça por tempo suficientemente longo, de modo a impedir a evaporação precoce da água, antes que o cimento reaja completamente. Quer dizer, você tem que ter água, né? O cimento precisa da água para fazer a cura, né? Para ter a pega. Então, se ele vai consumindo a água, você vai fornecendo, né? Você vai fornecendo. Por isso que o pessoal fica jogando água na laje, professor, quando termina de concretar? Então, para abastecer, essa água, ela só serve para quê? Para duas coisas, pessoal. Essa água serve para fornecer a água, né? Para que a cura ocorra, né? Então, não é aquela água que você misturou na relação água-cimento. Aquela lá já está sendo adequadamente absorvida, né? Aquela água que não pode ser em excesso, né? Aquela água inicial aquela água inicial da pasta de cimento não pode ser em excesso. Mas depois você tem que fornecer a água para que ele possa curar e atingir a pega, né? Então, essa água é para isso, né? Para ter água para ele sofrer o processo de cura, e também, porque você sabe que na concretagem ela é uma reação de exudação, né? O que ela fornece? Exotérmica, né? Ela é uma reação exotérmica. Então, o que ela fornece? Ela produz muito calor. Então, você joga água também, dependendo da quantidade de concreto que está sendo moldado, para baixar também essa temperatura alta, dessa temperatura de exotérmica que a concretagem, o processo de cura do concreto produz essa temperatura, né? E para não subir muito essa temperatura, dá problema de evaporação muito da água também, você joga a água para esses dois fatores aí. Esse procedimento recebe o nome de cura e, nas obras, é usualmente realizado por meio da molhagem das peças durante as primeiras horas do dia, pois a etapa de acabamento do dia anterior já terá sido finalizada. O tempo de molhagem, 2 dias ou mais, depende do projeto estrutural da obra. Esse tempo varia em função do tipo de cimento empregado e da relação AC da mistura, água e cimento. Já vai se acostumando com as coisas, né? Para a confecção das peças estruturais, emprega-se o concreto armado, com barras CA25 e CA50 e fios CA60 de aço, sendo que a numeração indica a resistência característica ao escoamento.
que é o FYK, que a gente usa lá no cálculo de concreto armado, né? Conforme a definição, a norma BNT, NBR 7.480/2007, os fios apresentam-se nos seguintes diâmetros, em Aqui não precisa milímetros. falar, em milímetros. Então, isso daqui é a série padronizada, né? Dos fios, né? Dos fios de aço, né? Que é usado em concreto prontendido. Aqui, ó. Aqui é fios de aço, né? E as barras são esse aqui, ó. As barras podem ser encontradas nesses seguintes diâmetros aqui, ó. E são fornecidas com 12 metros de comprimento, tá? Então, aqui é o fio em cima e aqui as barras. Na hora que mudar, pode ler, Lígia. Nas obras, é comum nomear as barras em função do seu diâmetro em polegadas. Lembre-se que uma polegada tem aproximadamente 25 milímetros. Dessa maneira, os profissionais do canteiro se referem às barras de 12,5 milímetros como barras de meia polegada e chamam as de 25 milímetros como barras de 1 polegada. Então, aqui temos, né? Figura Temos mostra barras de aço com nervuras para sua ancoragem ao concreto. né? As nervuras são para ancoragem, né? Para melhorar aquela aderência que eu falei, né? O trabalho conjunto do aço e do concreto se torna possível graças à ancoragem do primeiro ao segundo, proporcionada pela aderência reforçada pelas nervuras das barras, além das dobras nas barras exigidas em projeto. Tem aquelas dobras nas extremidades da barra que nós vimos, né? Que é justamente para melhorar a ancoragem da armadura na massa de concreto, né? O concreto apresenta considerável resistência à compressão, já que pode atingir valores superiores a 100 MPa nos concretos especiais. Porém, sua resistência à tração é muito inferior, sendo praticamente desprezada em alguns projetos. O aço possui elevada resistência, tanto à tração como à compressão, o que viabiliza o emprego dos dois materiais em conjunto, na medida em que ele supre essa deficiência do concreto. A Lígia está cansada? Não, vamos aí, eu já faltei umas 2 aulas aí passadas. Então vamos lá. Vai. Não, deixa eu mudar aí, né? Esse já foi, professor. Não. Agora mudou. Um exemplo desse trabalho em conjunto ocorre em uma viga submetida à flexão, que tende a sofrer tensões de compressão em sua porção superior e tensões de tração na parte inferior na seção transversal. O aço é importante principalmente na parte inferior, sujeito às tensões de tração, as quais o concreto por si só não seria capaz de suportar. A gente está vendo isso na resistência dos materiais avançados, do professor Matheus na quinta-feira. Aqui nós estamos fazendo o dimensionamento dessa armadura aqui, né? Dimensionamento dessa armadura em concreto armado, né? Então, opa.
Então vamos lá. De posse do projeto estrutural em obra, os carpinteiros montam as formas de madeira, que também podem ser metálicas, plásticas, etc. Segundo SH Formas, 2008, as formas são estruturas provisórias que servem para garantir a forma da peça, conforme idealizada, depois de seca. Para montar as formas de madeira, geralmente são empregadas chapas de compensado ou tábuas. Aí passa aquele desmoldante, né, professor? Desmoldante fala? É. Com a montagem das formas, posicionam-se as armaduras amarradas com arames e apoiadas em espaçadores, que garantem seu recobrimento mínimo por concreto para que o aço não fique exposto ao ambiente depois da concretagem. Veja, nós já falamos um monte de vezes do posicionamento da armadura, nós já falamos um monte de vezes dos espaçadores, que garantem os espaços, as distâncias de recobrimento e os espaços entre as barras de aço. Então, isso não pode acontecer de hipótese alguma em obra de vocês. Esse tipo de problema. Não pode. Vocês já ouviram muito sobre isso. Com a finalização da armação, o concreto deve ser lançado nas formas e vibrado para garantir o total envolvimento das barras de aço. Né? Então, você põe os mangotes vibradores, né? E só pode vibrar em cada local de 10 a 15 segundos. Eu acho que nós já vimos isso, esse tempo, né? Nós vimos isso, pessoal? Eu não lembro não, professor. A gente falou disso. Sim, na aula de quinta. Tá. Sim, Então, é concreto de armado. 10 a 15 segundos, né? Porque se você deixar muito, os agregados descem, né? Num adensamento, né? O senhor chegou até a falar que se o cara não tivesse vibrador, podia usar enxada. Eu falei não, velho. Uma barrinha de Dá pra ser esse vergalhão. mesmo, né, professor? Vergalhão, né? Fala. Então vai lá. Em formas de pilares, uma solução para a vibração do concreto da base, que pode não ser alcançada pelo mangote de vibração, é a execução de janelas na forma, posicionadas próximas à base ou em altura intermediária. Com esse recurso, é possível alcançar o concreto que fica no fundo, para que este seja corretamente adensado. Vocês entenderam isso? Entenderam? O pilar é Aí comprido, falando alto, o concreto com janelas na viga, assim. na viga. Ele vibra uma parte, depois fecha, e depois vibra outra parte. No pilar, fecha, né? janela. No pilar, Isso, né? essa janela. Tá bom. Isso, no pilar. No pilar, perdão. Aqui uma foto, né? Pode chamar viga de pilar, hein, Henrique? Aí tá de sacanagem, hein, professor? Tá, Demorou para falar, hein, professor? Vocês não são É fáceis, que acabou não, a né? luz lá, Felipe. Acabou a energia. Então, até voltar a energia e processar, demora. Ô, Henrique, pelo amor de Deus, Tava hein, aqui Henrique? esperando. O professor ainda falou na aula passada. Vocês não me confundam viga com pilar. Ele falou que essa daí vai ser a pergunta na prova, meu. Se errar, já era. Tira zero. Essa vai ser a pergunta gatilho, né? Se acertar, eu corrijo o resto. Se errar, já fica ali.
no monte. Vai, Lígia. Professor, uma pergunta. Quantas vezes a gente pode reutilizar essas formas aí de madeira ou tanto de Então, plástico? depende se as formas foram plastificadas ou resinadas, né? Se a madeirite pode ser plastificada ou resinada. Geralmente dá para usar de duas a três vezes. Mas o que acontece? Quando você usa a forma de madeirite, né, ou forma, às vezes é uma construção tão assim específica, né, que vai ter tanto recorte na madeirite, no madeirite plastificado ou resinado, que muitas vezes vira fogueira, viu? Mas dá para reaproveitar se a gente tiver uma obra repetitiva, né? E daí você tem que ter lugar para guardar, um estoque também para pegar, sair dessa obra e guardar, né? E às vezes É, pelo custo do frete também para levar para lá, para cá, para lá, para cá, frete é uma coisa cara, né? geralmente eles reutilizam, pelo menos lá na obra, reutiliza mais para fazer tipo aqueles enchimentos, né? Aquelas bonequinhas, por exemplo, nos estacionamentos onde passa as tubulações, as prumadas, aí faz aquela Sei. bonequinha e utiliza Uhum. as formas. Tá. Que daí a tábua, né? Põe uma tábua, dá certo. Isso. Mas mas aí depende, se for plastificado e resinado. Se você comprar resinado, né? A mais cara, aí já vai ficar, a tua obra vai ficar mais cara também, entendeu? Então é uma questão, porque daí eu penso sempre no orçamento, na concorrência, né? Sou muito de concorrência, né? Então você tem que dar um preço bom, né? Vamos lá. Tem-se optado nas obras por utilizar concreto comprado de usinas especializadas em produzir esse material, segundo as especificações de cada projeto. Com isso, economiza-se tempo e garante-se a qualidade do material empregado. O que ele está falando é o concreto usinado, né? Certo? Ele está se referindo ao concreto usinado. Assim que o concreto chega à obra, no dia da concretagem, o responsável pelo recebimento confere a nota fiscal que acompanha o caminhão betoneira para verificar o tipo de concreto, se bombeável ou não, por exemplo, a resistência, slump, brita empregada, adições, etc. Ele só esqueceu de uma coisa aqui, né? Então você tem que verificar o slump, retirar um corpo de prova para mandar para um laboratório, né? Avaliar se a. E uma coisa, pessoal, que eu tenho uma outra aula que fala sobre isso, é o lacre do caminhão. Aonde desce o concreto, ali tem um lacre com um número, né? Sabe aqueles lacres tipo correio com número? O lacre que tem que estar no caminhão tem que ser o mesmo número do que está na nota fiscal. Então você também tem que conferir se o número do lacre que está lá, senão esse caminhão pode ter passado em outra obra, jogou lá uns 2 metros cúbicos que você pagou e daí foi para a sua obra. E daí quem vai, como se, né? Dá para conferir pelo volume de forma que você tinha contratado, né? E pelo que você dá, mas de repente pode passar batido. No caminhão tem um lacre na hora que lança o concreto, que ali é fechado com esse lacre. Tem o número na nota fiscal desse lacre e você tem que pegar a nota fiscal e conferir se é o mesmo lacre. Se não for o mesmo, você tem que já mandar o caminhão embora. E tô bravo. Aqui no Sim. Brasil, isso? Sim, normal, isso é normal. Imagina, que isso, professor? O quê? O senhor está falando que aqui no Lacre? Brasil acontece isso? Lógico que acontece. Cara, o vizinho dele está concretando a calçada lá, ele manda um caminhãozinho, vai passar por aí, você quer que concrete sua calçada? Ele vai lá, põe 1 metro cúbico do seu concreto na calçada. Se você não conferiu o lacre, você nem percebe. Pior que é isso mesmo, Fabio. O engenheiro é bem criterioso com esse lacre, né? Igual quem recebe geralmente é o almoxarifado,
que ele recolhe a nota para, né, depois passar por administrativo, eles são bem criteriosos mesmo, tem que verificar esse lacre. Tem, e aqui não Pelo falou do menos na lacre, minha né? obra, né? Não, toda, né, geralmente, só a não ser que não. Aí, como nós somos todos engenheiros, eu vou falar. A não ser que o almoxarife lá tá de esquema. Aí ferrou, né? Aí ferrou. Aí não tem engenheiro que pague lá o preço, né? Ah lá, vamos lá. Enquanto isso, são moldados corpos de provas cilíndricos como uma amostra para avaliação posterior da sua resistência à compressão axial. Aqueles copos de prova que a gente já fez lá, um ensaio lá na faculdade. Caso o concreto possa ser aceito, ele é lançado na forma e passa pelo processo de cura, enquanto atinge a resistência esperada em projeto. Enquanto se espera o ganho de resistência das peças para iniciar a retirada das formas e escoramentos, são realizados ensaios de compressão axial para medir a resistência das amostras. Que é mais ou menos uma repetição do que ele disse lá, né? Esse ensaio de compressão visa levantar a curva de crescimento da resistência à compressão do concreto em função de sua idade. Por isso, adota-se diferentes datas de rompimento para um mesmo lote. Quer dizer, não vai esperar, isso que eu deixo claro, não vai esperar os 28 dias. 28 dias de obra, a obra já andou, né? Então, já na primeira semana, ele já faz uma curva de acompanhamento da resistência. Se está dentro dos padrões, né? De um ganho de resistência à compressão normal para aquele, né? Para aquele FCK daquele concreto. Está demorando essa passagem de slide, né, professor? Não passou ainda? Agora foi. Essas datas de ensaio podem ser, por exemplo, 7, 14 e 28 dias, e a retirada dos escoramentos está condicionada à evolução da curva de resistência, podendo ser feita quando o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir às ações que atuarem sobre ele, não conduzindo a deformações inaceitáveis. Então, você já pode ir tirando, né? Porque senão a obra vai durar uns 100 anos, né? Por isso que coloca o acelerador de cura, né? Você quer uma obra rápida, você põe um acelerador de cura para ir pegando a resistência mais rápido e você disparando a sua obra, né? Ah, mas se for obra do governo, não tem pressa não, professor. Você não recebe, né? Hoje eu não sei como é que tá esses últimos aí do governo, esses governos aqui atualmente, eu não sei como é que tá, né? Pô, vou me inteirar sobre esse assunto. Fala. No projeto estrutural deve constar esses valores mínimos de resistência à compressão para a movimentação das escoras, a BNT 2004. Vai conforme a resistência, né, vai sendo adquirida, você vai podendo diminuir o escoramento, né? Senão fica uma coisa impossível de se trabalhar, né? Porque você já quer subir, você quer já começar a alvenaria, né? Você quer começando as alvenarias, para ir subindo e alvenaria subindo.
Além do concreto convencional, é possível executar uma edificação, inclusive prédios em alvenaria estrutural, uma metodologia que emprega blocos de concreto ou cerâmicos com resistência superior à dos blocos de vedação. Sempre lembrando, né? Parede é vedação, hein? A não ser que seja bloco estrutural, tudo, uma alvenaria estrutural, tudo bem. Mas agora, parede, onde tem viga, pilar, laje, a parede é apenas vedação, não tem função nenhuma estrutural, né? As paredes podem receber armação ou não, dependendo do porte da construção. Aqui está falando da alvenaria estrutural, tá? As paredes, dependendo do porte, ela pode ter armação ou não. Aqui da alvenaria estrutural, está falando ainda, né? Parou o concreto armado. Outra característica das edificações é que não seus usuários... Opa, tem um não a mais aí. Tem que mais. seus usuários não podem realizar cortes nas paredes, mudar o layout dos ambientes e fazer quaisquer outras alterações nas vedações, pois as paredes possuem função dupla, vedação e estruturação da edificação. Isso a gente está falando para os clientes agora que a gente está fazendo as vistorias, né? Mas o teu é alvenaria estrutural? É a alvenaria estrutural. Aí para Inteirinho, explicar... prédio? Oi? É todinho alvenaria estrutural? Todo de alvenaria estrutural. Ah, tá. Aí Apenas vocês uma estão... para fazer, para demolir, né? É uma parede do banheiro, mas ninguém vai mexer para aumentar o banheiro. Não acredite nisso, não, hein? Não, é. Teve um cara que tirou o pilar da varanda. Como eu estou entregando Não os apartamentos, acredite. como eu que estou entregando os apartamentos, a maioria não tem esse interesse de aumentar o banheiro, não. O No apartamento que já momento, né? aumentar o banheiro para quê? Mas tem maluco pra tudo, viu, meu? Teve aquele amigo do Everton lá que foi tirar o pilar da varanda lá para dar mais visão. Naquele filminho lá? Naquele filminho? Naquele vídeo? Ele mesmo. Você tá louco. Aquilo lá deve ser montagem, né? Será, professor? Aquilo lá é uma montagem. Tá caindo pedaço de concreto lá para baixo, tudo. Tá caindo com o cara quebrando e caindo concreto para tudo quanto é lado lá embaixo. Imagina. Aquilo lá deve ser montagem, impossível. Ah, no Brasil eu não duvido de muita coisa, não. O cara começa, o barulho de uma britadeira, pessoal. O barulho do britador lá, pô, do rompedor. O barulho do rompedor acorda todo mundo. Professor, se for uma pessoa de pilar com viga, pode ser. Mãe, põe um frango aqui pra mim. Vai cair de novo a internet. Eita, ódio aí. Vai. Vai, Lígia. Nessas construções é comum que se afixem nas áreas comuns placas indicando de que a edificação é de alvenaria autoportante, com os avisos de que não se deve retirar paredes. É um perigo isso daí, né? Opa, desculpa aí, ó, estou Tranquilo. Há diversos outros sistemas construtivos com função de superestrutura, além do concreto armado moldado em loco, alvenaria estrutural, concreto pré-moldado, concreto protendido, construções em aço, madeira, etc. O aço é bastante empregado na construção civil, devido às suas boas características estruturais, elevada resistência à tração, plasticidade, dureza e ductibilidade. No emprego em conjunto com o concreto, aparece nas estruturas de concreto convencional, pré-moldadas e protendidas.
Quer dizer, você faz aquela estrutura mista, né? Aço, concreto. Nas construções feitas em concreto pré-moldado, as peças são armadas e moldadas separadamente e adquirem resistência antes de receberem o carregamento da edificação. Quando prontas para uso, elas são montadas no canteiro por meio de gruas, guindastes, etc. Aí já estamos falando em estrutura de concreto pré-moldado, né? Então saímos do concreto armado, passamos para a alvenaria estrutural, vimos alguma coisinha de metálica, agora estamos na parte de pré-moldado ou pré-fabricado. Um outro sistema que envolve o aço e o concreto, bastante empregado para vencer grandes vãos, é o concreto protendido. Nesse sistema são introduzidos esforços prévios na peça de concreto armado por meio de cabos de aço específicos para esse fim. Que são aqueles fios lá que nós vimos lá, né? Com essa técnica, o concreto tende a fissurar menos, o que aumenta a sua durabilidade. É possível também vencer vãos maiores, obter seções mais esbeltas, com maior resistência à fadiga, etc. Devido a essas vantagens, a proteção é bastante empregada na confecção de peças de concreto pré-moldado, em tirantes para contenção de terra, em lajes e vigas moldadas em loco, quando se deseja vencer vãos maiores e em estruturas cilíndricas, como silos e reservatórios. O que é silos, professor? Silo aquelas estruturas. Cadê aqui? Vamos ver. Sim, ó. Aquelas estruturas para armazenar cereais e grãos, né? Cereais. É assim. Tá. Legal, Bom. 2 pontos. Aqueles funil grandão que geralmente fica em área rural. Assim também que, por exemplo, ele fica aqui dentro e daí o caminhão passa aqui embaixo, né? E já abastece ele aqui, né? Nas concreteiras também tem, né, professor? Que fica Tem. armazenado. Mas eu não sei se é silo. Acho que deve ser outro nome, né? Silo, né? Silo de também. metal. Bom, vamos lá. Já leu? Já leu. Tá dormindo. Né? E aqui, vai. Como desvantagens dessa modalidade, podemos citar o valor mais elevado desse sistema e a exigência de profissionais mais especializados. Não me atrapalha, Jorge. Então, aqui que ele está falando, ó. Você vai querer o pré-moldado. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Você vai querer o concreto protendido, você vai querer. Mas aí o custo é maior e vai precisar de profissionais mais especializados. Então tem um custo, tem a sua vantagem, mas vai pagar por isso, né?
Além do seu emprego em conjunto com o concreto, é bastante usual na engenharia o uso de estruturas metálicas formadas por perfis e chapas de aço conectado por meio de solda, parafuso ou outra técnica. Quem sabe que ele está falando aqui? Alguém já nessa sala já falou desse o uso misto do aço, né? O concreto, com chapas de aço conectadas por meio de solda, parafuso, que é o steel deck, né? O steel deck. Esse sistema é bastante industrial e possibilita, assim como os pré-moldados, a montagem das peças no canteiro, por meio de guindastes. Por outro lado, tais construções demandam um planejamento bem ajustado do cronograma, pois são viáveis economicamente quando não há atrasos e o menor prazo, e a diminuição de funcionários compensa os maiores gastos com materiais e equipamentos. É aquela história do planejamento, né? Não adianta você reduzir a mão de obra, você agilizou a obra e tem atraso. Daí tem um atraso na obra, né? O guindaste quebrou, a manutenção não veio, tenho que vir peça do Rio de Janeiro, né? Já vi que passei por isso já, né? Então, não adianta criar todo um processo que agilize o andamento da obra se ele tem incorrências dentro que não foram previstas, né? Além dos itens apontados anteriormente, as estruturas devem ser capazes de dificultar o princípio e a propagação de incêndios. As paredes estruturais de habitações com até 5 pavimentos devem apresentar resistência de 30 minutos contra o fogo, possibilitando a fuga dos usuários. Os entrepisos de suas estruturas, no caso de edificações para múltiplas famílias com altura entre 12 e 23 metros, devem resistir durante pelo menos 60 minutos. No item durabilidade, a norma trata da vida útil do projeto, que no caso das estruturas deve ser pelo menos 50 anos. Deve-se ainda garantir resistência mínima contra agentes químicos e resistência ao desgaste por abrasão. Todas as novas edificações devem ser acompanhadas de manual de uso e operação, a fim de que o usuário seja orientado acerca da manutenção dos sistemas para que se garantam os requisitos exigidos. Que é o que você está fazendo agora, você está entregando o manual para o cidadão, é isso? Não, por enquanto a gente está fazendo só a vistoria e aí eles recebem o manual do proprietário junto com a chave. Ah, junto com a assinatura do contrato, né? Isso. Entendi. Tá. Escritório já. Mas a gente que editou o manual do proprietário. Tem um modelinho, né? Aí a gente edita conforme... Tem um padrão? Não, legal, depois para a gente poder deliberar sobre ele. Aê, bons estudos! Isso aí. Olha quantos slides foram, pessoal. A aula de hoje foram... Dá para ver aqui no Foi tem esse negócio, hein? 104. 104. 104 slides. Foram. 104 slides. Tá vendo? Foi denso, hein? Foi denso. Então, você vê que é sem parar, né? Nós estamos desde as 7 horas até agora sem parar. Direto, se eu faço tudo isso sozinho, começar sem parar, eu morro aqui. Mas foi bom a participação de todos vocês aí, da Lígia como nossa grande leitora aí dos slides. Pessoal, então por hoje é só. Boas provas, fiquem com Deus, estudem, estamos juntos sempre aí, tá bom? Um abraço. Valeu, professor. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Amém, obrigado. Boa noite. Boa noite.